Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar sobre as fábricas. Gente, agora o trabalhador, o lugar de trabalho dele era a fábrica. As fábricas começaram a fazer parte da paisagem das cidades, inclusive com sua poluição aí que afetou a vida de muitos trabalhadores, muita gente adoeceu. Como a gente viu, o artesão ele trabalhava em casa, no artesanato, na manufatura, na oficina. E agora na maquinofatura, o proletário ele vai trabalhar na fábrica, então ele tem horário de entrar e tem horário de sair, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as relações de trabalho. Gente, a carga horária geralmente era de 15 a 16 horas por dia. O único descanso semanal era no domingo, tá? As fábricas, elas eram sujas, elas eram quentes, mal ventiladas, certo? E não havia nenhuma legislação que protegesse o trabalhador. Ou seja, se o trabalhador adoecesse ou então até se acidentasse, ele era demitido por justa causa. Mulheres e crianças eram contratadas de preferência pelos burgueses. Por quê? Porque os salários pagos às mulheres e às crianças eram bem menores do que os salários pagos aos homens. Por isso que é comum, nas imagens sobre a Revolução Industrial, sempre ter alguma mulher, certo? Ou então alguma criança. Muitos dos trabalhadores viviam próximo às fábricas, tá? Até mesmo porque era uma das exigências do burguês, tá? E assim, eles não podiam se atrasar, eles tinham praticamente a vida controlada pelo burguês, até mesmo no final de semana. Sobre a alienação trabalhista, eu vou fazer outro vídeo, tá? E o que a gente pode observar aqui? A divisão de classes sociais. De um lado, o burguês, que ele era o proprietário dos meios de produção, ele era o dono da fábrica, das máquinas, da matéria-prima, logo ele era o dono dos produtos, tá? E do outro lado, nós temos o proletário. O proletário é aquele cuja única riqueza é a família. O proletário, como ele só tinha a família de riqueza, então ele trabalhava, ele vendia sua força de trabalho e em troca ele ganhava um salário. O que acontece? Esse salário que ela paga pelo burguês, ao proletário, era irrisório, tá? Muitas vezes o salário era baixíssimo e impedia que o proletário vivesse com dignidade. Isso acabou acarretando aí a morte de muitos operários, né, aos 20 e poucos anos de idade, 30 e poucos anos, a faixa etária ela era bem baixa. E aí os trabalhadores passaram então a se revoltar diante de tanta injustiça. Uma das primeiras revoltas dos trabalhadores foi o ludismo, que também pode ser chamado de ludita, que ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas. Por quê? Todas as vezes que uma máquina ela era aperfeiçoada, várias pessoas eram demitidas. E aí, Ned Ludd, ele teve a seguinte ideia. Ele teve a ideia de unir os trabalhadores, todos eles munidos de martelos, para invadir as fábricas e quebrarem as máquinas. Eles acreditavam que dessa forma teriam seu emprego de volta. Não foi o que aconteceu. A polícia foi chamada e muitos deles foram presos. Percebendo que a violência não era o caminho, então os proletários decidiram partir para a política, tá? Então eles decidiram apelar para o parlamento da Inglaterra. E aí William Lovett teve a ideia então de fazer uma carta, a chamada Carta do Povo, onde nessa carta tinha algumas reivindicações. Por exemplo, o pagamento de salários justos, certo? O fim da exigência de propriedade para poder fazer parte da Câmara dos Comuns, tá? O voto universal e secreto para os homens, eles queriam, tá? Os proletários queriam que os homens, todos os homens da Inglaterra tivessem o direito de votar. O movimento foi reprimido, tá? Mas, quando foi no século XIX, algumas propostas foram atendidas. Você pode estar se perguntando, por que movimento cartista? Olha só, movimento cartista vem de Carta do Povo, que é referente à carta que foi entregue ao parlamento, tá bom? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.